What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, antes da gente começar, eu queria fazer uma brincadeira aqui. Na verdade é o seguinte, eu até pensei na possibilidade de ilustrar o que eu vou mostrar agora com imagens minhas. Afinal, eu tenho uma grande quantidade de material desde a época são quase 40 anos de trabalho aqui, ok? Queria falar um pouco sobre render, ok? É o seguinte, bom, basicamente é o seguinte, eu sou do tempo do VAX Computer, é isso aqui que vocês estão olhando aqui. Eu achei melhor mostrar com imagens da internet que devem funcionar, ok? Isso aqui é do tempo que você precisava ser um bom contador de histórias, ou seja, contar uma história bacana para técnicos, engenheiros, convencê-los a gostar do seu projeto e eles se empenharem em fazer alguma coisa em computação gráfica parecida com seus desenhos. Eu não vi a hora de sair dessa área aqui, ok? Fui apresentado por um ilustre diretor chamado Delfim Fujiwara, que era editor na Globo, editor de jornalismo, editor de arte do jornalismo da Globo, ao sistema Crystal Topaz. O sistema Crystal Topaz tinha uma diferença fundamental. Você mesmo era mais barato e você mesmo poderia trabalhar com ele, ok? Isso aqui ainda era um pouco antes do Windows, ok? Então, o Crystal Topaz, qual era a diferença? O Crystal, na verdade, ele era um software totalmente de tela verde, etc. Ele já trabalhava com 2 monitores, um monitor de fósforo, onde você tinha as linhas de comando, e o Topaz já era um sistema de gavetinhas aqui, ok? Já era um prenúncio do que seria o Windows mais tarde, ou seja, você já poderia condensar o teu trabalho num único monitor, um monitor de visualização e de trabalho era o mesmo, ok? Muito bem, aí o que aconteceu? Durante muito tempo isso aqui era a moeda, ok? Era o software da vez, e a gente tinha o tal do Trim mais um, ou seja, editar era na base do Trim mais um. Trim mais um era um comando que você dava nas botoneiras de uma máquina U-matic, né? Não havia fita beta ainda, etc, etc. E você conseguia fazer ela dar um pequeno pré-roll ali, 3 segundos para trás ou 5 segundos para trás, dependendo da qualidade da máquina. E ela gravava um frame único, a gente torcia para não amassar a máquina, não amassar a fita, não cortar as coisas, não ferrar tudo, e a gente conseguia gravar uma vinheta. Esses eram os primórdios. Bom, o 3D Studio apareceu depois. Isso aqui vinha de uma outra área. A Autodesk estava fazendo muito dinheiro com o AutoCAD, okay? E as pessoas reclamavam muito que não tinha um visualizador. Então apareceu o 3D Studio como um visualizador. Era essa telinha aqui, me lembro muito bem dela. Apareceu as 4 janelas, etc. Já estava em formato Windows isso aqui, né, cara? E o 3D Studio imediatamente, por exemplo, muita gente já chamava profissionais de Topaz para fazer a visualização do AutoCAD. Então os caras perceberam que eles tinham um nicho ali e eles inventaram o 3D Studio que reverteu esse sinal, ou seja, muita gente de televisão começou a entender que esse 3D Studio, que era um visualizador de AutoCAD, poderia se tornar um software de produção de televisão, de produção de videográficos, ok? E eles foram os primeiros a perceber que precisavam ter um composer. Depois das telinhas, isso aqui era tudo separado, você tinha a parte separada de construção poligonal, depois você tinha a parte de extrusão, depois a parte de texturização, a parte de animação. Eles foram os primeiros a entender que precisavam de uma composição, okay? De um software de composição, de uma área de composição. Eles tiveram o Composer, que era muito embrionário, okay? E a Autodesk entendeu que ela tinha que comprar um troço chamado Discrete Logic. Naquela época, o Google, essas empresas estavam crescendo, o YouTube já tinha, acho que não tinha ainda não. Mas enfim, as empresas estavam crescendo na base da autofagia, ou seja, na base de incorporar as outras, ok? Então, a Autodesk começou a comprar os seus concorrentes, etc, etc, e começou a incorporar. E um deles era o Discrete Logic, que tinha as soluções de nodes para edição.
Me desculpe quem gosta de Nodes, quem fala que tem o mesmo nível de superioridade de quem eu trabalhava com Max, as pessoas que trabalhavam com Maya olhavam para mim de cima para baixo. O que é uma besteira, porque o Max foi muito mais poderoso em termos de alcance, enfim, né? O que acontece? Bom, aquela época foi isto que aconteceu, ou seja, começou-se a perceber a necessidade de que o render tivesse umas soluções a mais de acabamento. Por outro lado, num outro lugar aqui, as quatro grandes, TDI Explore, TDI, a Thomson Digital Image, a Explore, a Alias e a Wavefront acabaram se juntando todas num software que viria a ser o Alias Wavefront, que é o avô do Maya, do Maya, né? O Maya que acabou sendo comprado pela Autodesk, ok? E incorporado à família de soluções da Autodesk, etc, etc. A Autodesk sempre foi muito ruim, na verdade, na maneira como ela se move comercialmente. Ela sempre empurrou os softwares dela. Em qualquer lugar que você vai, de grandes produções, eu via isso acontecer. Os softwares da Descriptlogic levavam a fama, mas na verdade sempre tinha um escravinho lá com After Effects. Eles que faziam efetivamente a parte de efeitos, ok? Os outros só levavam a fama. Bom, o After Effects já é uma ideia bem depois, ok? Antes existia o Haleo. O Haleo era um software também de Silicon Graphics, ok? Na verdade tem pouquíssima coisa para falar sobre ele aqui, porque ele se transformou no Mystica, e o Mystica talvez exista até hoje, ok? É um software de edição, mas na verdade ele era o futuro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Haleo e com o Mystica, e acabou que eu vi o futuro 20 anos antes, ok? Isto aqui é o seguinte, isso aqui era o Premiere, ele tinha uma edição de timeline, ok? Igual ao After Effects, ou seja, era o After Effects com o Premiere dentro da timeline e com o ambiente 3D, mas ambiente 3D de verdade, não a farsa. Isso aqui é da SGO, né? Não a farsa que hoje em dia existe por o Cinema 4D junto com o After Effects. Na verdade, eles não estão juntos. O Cinema 4D tem um espaço, um ambiente tridimensional, e o After Effects lê a simulação do ambiente tridimensional. Então não existe interação efetiva entre a modelagem 3D e a parte de vídeo. Não existe. No Mystica existia, no Haleo existia, ok? Então você podia fazer coisas muito incríveis que até hoje ainda são mirabolantes, ok? Então, Matrix, a série do Matrix foi feita no Mystica, no Haleo, ok? Mas se vocês pesquisarem, eles vão dizer que o mérito é da Autodesk e as maldições da Descriptlogic. Bom, estou falando tudo isso, todo esse monte de coisas aqui, de história, ok? Para dizer o seguinte, bom, os softwares hoje, eles incorporam uma seção especial aqui de render, ok? Todo software tem render. Não, o 3ds Max nunca teve. Sempre teve um render default vagabundo, ok? E a composição também era igualmente vagabunda, ok? Porque eles queriam empurrar para a gente a Descriptlogic, o software da Descriptlogic. Então muita gente optou por usar o 3ds Max com o After Effects, mas eles não funcionam muito bem. O Cinema 4D usou com parcimônia o After Effects e pronto, ele tinha uma saída. O que eu estou vendo hoje, como vocês estão vendo, a gente está falando de render aqui, eu poderia render isso aqui e levar para o After Effects e fazer os acabamentos lá, que é o que se faz até hoje. No entanto, isso está migrando, está mudando de lado. Tanto o Unreal como o Blender, eles estão se propondo a terem compositores muito parrudos e que resolvam pelo menos o problema da computação gráfica. Vejam uma coisa, vocês vão falar, cara, quanta bobagem aí você está falando e tal, não sei o quê. Eu diria para vocês que
a solução, ela muda tanto a estética, as pessoas não podem imaginar o tanto que a estética muda. Por exemplo, se vocês pararem para pensar, o After Effects oferece uma solução que é uma colagem sobre imagem. Isso virou estética, cara. Virou estética. Todo comercial que existe os splashes, né? Que se colam sobre uma imagem de computação gráfica, etc, etc. Por quê? Talvez se o After Effects permitisse uma interação entre a computação gráfica e a parte de vídeo, de post-production, talvez essas duas coisas fossem mais integradas e a linguagem fosse mais integrada, mas não é. Por exemplo, no game eu vejo a mesma coisa acontecer, ou seja, tem um setor de você criar só adesivos sobre a sua imagem. Isso virou linguagem, virou estética, ok? Mas isso é um recurso técnico ou uma deficiência de recurso técnico, se vocês querem saber. Bom, eu não sei para onde caminhamos, não, sinceramente não sei dizer para vocês para onde estamos caminhando, mas estamos caminhando para máquinas cada vez mais parrudas, que dão a saída em tempo real da sua imagem e que finalizam, que você tem um look dev cada vez mais parecido com o render final e cada vez mais a gente vai, estão em 11, né? Cada vez mais a gente vai ter um produto acabado sem menos critérios de desenvolvimento antes, ou seja, menos planejamento e você vai poder trabalhar com um pouco mais de performance, ok? Então é isso. Então isso aqui, é por isso que me interessa guardar o After Effects por um momento. Eu não estou utilizando ele há quase 2 meses aqui, para entender a saída do Blender e depois entender a saída do Unreal, porque ambos são capazes de dar saída. Veja, eu estou sendo muito parcimonioso, eu estou falando de dar saída e não fazer uma edição, porque eles não são softwares de edição, são softwares de composição que fazem uma finalização da computação gráfica bastante honesta, bastante razoável. Mas ainda não é um software de composer, né? Não é um composer como o After Effects é. Aí as pessoas dizem, cara, você não entende nada de software de script, inferno, o raio que eu parta lá, tal, não sei o que lá. Cara, vou ser sincero com vocês, deixem de ser preconceituosos, porque só os engenheiros gostam dessa tralha, tá? Eu entendo que para fazer procedural, para fazer material, para fazer essas coisas, para um substance designer, faz muito sentido você ter uma edição de nodes, ok? Para que você tenha, por exemplo, edição de eventos no Unreal. Não tem uma coisa melhor do que aquela edição de eventos no Unreal para gerar um game, por exemplo. Mas, cara, para fazer um vídeo você tem que ter timeline, você tem que olhar a imagem, você tem que olhar o corte, etc, etc, e saber o que você está fazendo visualmente, cara. Você tem um software que você precisa de uma calculadora para dizer quantos frames vai para frente ou vai para trás, é para ir para o inferno, né? É por isso que a Autodesk é o sucesso que ela é. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.